O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido chamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá para ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. Os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pompas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma porta de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os seus discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs católicos, sentemos um instante. Irmãos e irmãs, coloquemos os nossos dons a favor do próximo, porque Deus assim o quer e precisamos descobrir quais são os nossos dons. Pedir ao Espírito Santo para trabalhar para o reino, para a igreja, para a santidade do próximo, para a verdade, para a justiça, para a coerência divina, para a ordem social e espiritual da nossa vida e da vida. Nós não viemos desse mundo para viver jogados para lá e para cá, atirarmos para todos os lados e não sabermos aonde nós estamos indo, para onde estamos encaminhando. É isso que vem dizer a primeira leitura. Sejamos bons administradores da nossa vida e também bons administradores da nossa alma.
se a nossa vida está errada, está no caminho errado, se a nossa alma está em pecado, se a minha consciência está em situação de erro, é preciso consertar antes que Jesus volte. Porque a primeira leitura veio justamente dizer isso: o fim de todas as coisas está próximo. E quem não está vendo isso, é como a leitura de ontem, permanece cego diante da realidade espiritual e dos efeitos e das causas dos acontecimentos do mundo. Sejamos bons administradores, sirvamos a Deus, realizemos boas obras, a fim de que de todas as coisas que está próximo, possamos nos preparar para aquilo que vem. Sejamos sóbrios, nada de drogas, de vícios, de pornografia, de masturbação, de bebedeiras, nada dessas coisas, nada de jogos, de perca de tempo, nada de coisas ilícitas, porque nós achamos às vezes que não é pecado, mas faz parte da vida. Não, meus queridos irmãos, é pecado. O uso e o abuso, o exagero das coisas que Deus nos deu para bem trabalhar, torna-se um pecado quando nós somos escravos delas. Portanto, queridos irmãos e irmãs, sejamos equilibrados, sejamos vigilantes na fé, sejamos ativos na nossa religião católica e alegres em participarmos dos sofrimentos em Cristo. Vamos passar por provações, vamos passar por perseguições, mas quem não sabia? Se nós lemos a palavra de Deus, se nós somos católicos, sabíamos que se nós formos fiéis a Deus, nós vamos passar por perseguições. Portanto, a palavra vem dizer para nós: precisamos rezar, precisamos amar o próximo, aqueles que nos prejudicaram, é preciso perdoar, é preciso ter confiança em Deus. As nações e os governos do mundo se unem cada dia que passa contra Deus, contra a igreja, contra os cristãos, para apresentar os seus projetos de escravidão total e preparam o caminho do anticristo. Vocês já ouviram falar da África, o quanto que os cristãos são massacrados, perseguidos e mortos, e continuam os mártires. Uma moça hoje na confissão disse assim: Frei, eu tenho vergonha da minha fé. Filha, você não é batizada, não recebeu a primeira Eucaristia, não é crismada, minha filha? Sim, eu sou. Então não tenha vergonha. Porque se nós nos envergonharmos de nosso Senhor Jesus Cristo aqui nesse mundo, da sua palavra, da sua verdade, de sermos católicos, no dia da nossa morte, no julgamento, o Pai vai envergonhar-se de nós e nos afastaremos do reino. Se Deus se envergonha de nós, isso já é uma condenação para a nossa alma, meus irmãos. O que Jesus disse? Bendito aqueles que vêm, maldito aqueles que se afastaram. Não sintamos vergonha de sermos cristãos católicos. Até quando as pessoas serão servas do pecado, da dúvida, da mentira? Até quando as pessoas serão servas da desordem, da hipocrisia, da imoralidade que só cresce, da corrupção que parece que aceita sem questionamento nenhum? É preciso nos prepararmos para a volta de Jesus. É preciso preparar a nossa alma para o dia da nossa morte. É preciso preparar a nossa consciência e trabalhar para que sejamos santos, para quando Jesus vier nos chamar, Ele nos encontre em santidade, em vida pura, em verdade e em caridade.
Sejamos então edificadores da igreja e não destruidores. Rezemos, cumpramos os mandamentos, confessemos os pecados, pratiquemos a palavra e os mandamentos, façamos penitência, jejum. É preciso rezar, é preciso viver os princípios da nossa religião, é preciso colocar em prática a ética da nossa religião, é preciso observar a moral da nossa religião, porque nós estamos mais perto do fim e muito mais longe do começo. Desde quando nós nascemos e nos conhecemos por cristãos e fomos batizados? E quanto tempo nós temos de hoje até o dia da nossa morte e do encontro com Cristo? Não sabemos. É preciso sermos como aquelas virgens das lâmpadas e não deixar as velas apagarem-se. É preciso nutrir a nossa fé com o óleo da caridade, com o fermento da justiça, da graça e da retidão. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, hoje eu vi uma postagem de um padre que temos contato, que ele está no México e foi lá para rezar com outros padres na frente de uma clínica de aborto, com outros padres, e diz no seu relato que diante dessa clínica de aborto entravam e saíam mulheres já grávidas de 9 meses. E havia homens na frente da clínica de aborto que impediam os padres de ter qualquer contato com essas mulheres gestantes. Elas matavam com 9 meses ou menos. Assim caminha o nosso mundo. Por que, meus irmãos? Porque o mundo se afasta cada vez mais de Deus, porque o homem vai permanecendo com seu coração duro e não abre a graça de Deus, vai perdendo a sua fé. A figueira que Jesus diz no Evangelho, que ele amaldiçoou, significa que é a imagem do povo de Israel que não aceitou o Messias e preferiu matá-lo, julgá-lo e condená-lo. A figueira, muitas vezes, ela é também a imagem dos católicos de hoje, que encontram-se com folhas verdes, mas que está fraco ou não produz nenhum fruto. Se nós prestarmos atenção no Evangelho, Jesus continuou realizando a obra do Pai e dentro do templo ficou indignado com as coisas erradas, com a venda, com o comércio, e insistiu que a sua casa é casa de oração, é casa de adoração, é casa de contemplação, é a casa onde nos alimentamos da sua palavra, do seu corpo e do seu sangue. Mas o que nós encontramos hoje? Muitos conformados com o erro, conformados com o mundo, conformados com o pecado, mudos e apoiadores das ideologias. Por quê? Porque perderam a fé. As folhas verdes da figueira significam as práticas religiosas, tantas vezes vazias. E igrejas nós temos por todos os lados, mas muitos estão perdendo a fé. É preciso pedir a Deus o dom da fé, o dom da perseverança, o dom da graça, o Espírito Santo, para permanecermos fiéis até o fim, porque a casa de Deus é o nosso lugar. Aqui nós nos encontramos com o Senhor, aqui preparamos o nosso coração para a volta de Jesus, aqui nos tornamos discípulos para testemunhar e promover as boas obras de caridade, de amor e de verdade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito